1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast Next, 7, 8, gut gemacht. Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Eu sou a Fernanda e hoje eu vou falar sobre o meu assunto favorito no momento, a maternidade. Eu sou a Helena e eu moro aqui na Alemanha há 5 anos já, quase 6. Mãe também, esse assunto da maternidade é exatamente o meu mundo inteiro aqui. Tem bastante experiência, né? É. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre mamães expatriadas, né? Morar fora do Brasil já não é fácil. Criar os filhos do Brasil acho que já é uma tarefa complicada, né? Exatamente. E fora do Brasil, né, com o idioma e com tudo mais aí, cultura e falta de rede de apoio, é outra vibe, né? Então hoje a gente vai discutir sobre o tema, mas antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten, Helena? A primeira participação nos microfones do Alemanha Cast. Eu sou a Helena, né? Como eu falei, eu moro aqui na Alemanha há 5 anos, eu sou doula aqui, então eu já trabalho no mundo da maternidade, eu já trabalho com mães e também sou mãe de 3 crianças e grávida do 4. Ô, louco! Já entendi, já passei por uma boa experiência de maternidade aqui no exterior. Entendi. Olha, tá chorando, amor. Vou lá. Né? Ô, galera, o Benício começou a chorar aí. Vou deixar o podcast para as meninas aí, depois eu volto. Eu nunca fiz isso sozinha, tá? Eu acho que é o primeiro podcast que eu gravo depois que o Beni nasceu. Ah, que linda. Ele começou a acordar muito agora e ele não... Mas enfim, tá rodando aqui. Vamos lá, Helena. O primeiro assunto que as pessoas sempre me perguntam. Como é, Fernanda, sem a falta da rede de apoio, morando em outro país? Eu tive o meu bebê agora, né, recentemente. Os teus todos nasceram na Alemanha também? O meu primeiro nasceu em Salvador, no Brasil, mas só que eu vim para cá quando ele tinha 2 meses. Então, veio bem bebezinha. Bem bebezinho, Eu tô vendo, eu agora, o Beni nasceu, eu tive os problemas de saúde, enfim. A gente foi pro Brasil, ficou um longo período no Brasil, ficou 3 meses e agora a gente voltou para cá. E agora sim que eu tô sentindo muito mais a falta de uma rede de apoio. Principalmente porque nós, como mães, a gente fica o dia inteiro com a criança e a noite inteira com a criança. Eu falo pro Tomás, às vezes o que eu mais queria era ter alguém para deixar ele, nem que fosse 1 horinha para mim tomar um banho demorado, para mim ir no supermercado, para mim sair, dar uma volta, e não tem. A gente acaba que as nossas necessidades básicas, a gente tá pedindo pelas nossas necessidades básicas, para a gente conseguir tomar um banho, para a gente conseguir comer sem um bebê do lado, ou pegando na nossa comida, ou chorando de alguma forma. Então, a falta da rede de apoio vem mais, principalmente porque a gente não tem o básico. A gente nem é mais a gente é só pela criança. Tanto que logo que o Beni nasceu, eu falei pro Tomás que várias vezes eu passei o dia, eu não escovei o meu dente. Eu fui no banheiro com o neném no colo, tomei banho em 5 minutos, eu fiquei tempo sem lavar o cabelo e ele falou, gente, mas como é que pode a pessoa... Nem água eu não tomava, porque não dava tempo. E assim, Exatamente. Às vezes quem não é mãe, quem não tá ali, não consegue entender que realmente não dá tempo. A gente se doa 100% para as crianças, né? Os nossos bebês. E eu acho que aquela ajuda básica de uma pessoa entrar dentro de casa e arrumar a cozinha e sair, sabe? Ou simplesmente entrar em casa, nem fazer nada da casa, mas simplesmente pegar o bebê no colo e a gente ir no banheiro em paz, faz uma diferença tão grande. Muito grande. Muito grande. Eu acho que para vocês estavam 3 meses no Brasil, para vocês voltarem de novo para a realidade de 0... é complicado.
Foi o que eu falei para o Tomás. Às vezes até ter alguém que vem na tua casa, nem que traga uma comida, um bolo, alguma coisa, porque nem isso mais a gente consegue fazer, sabe? E eu vejo que no mundo da maternidade eu me sinto muitas vezes muito solitária, porque eu passo o dia sozinho, agora que ele está começando a interagir mais, mas até agora ele era tão pequenininho, eu passo o dia todo com ele, estimulando ele. Só que ele não conseguia falar comigo ainda, apenas por olhares, por gestos. Eu falei para o Tomás, eu tenho a minha rotina de sair com ele, só que eu não sei como é para você, mas aqui, pelo menos os meus vizinhos, eles não costumam parar e conversar, mesmo que quando eu estou andando, eu cruzo com diversas mães andando de carrinho, nunca nenhuma me parou, eu até tento ser simpática, mas não tem ninguém para falar. Eu falo para o Tomás, às vezes passo o dia inteiro e não falo com ninguém. Nossa, você tá falando exatamente o que eu sinto, exatamente as mesmas frases que eu falo pro meu marido quando ele chega em casa. E é engraçado porque também vem o choque, não sei se vocês também passam por isso, mas o nosso choque é de que como ele trabalha fora, ele tem a interação social dentro do trabalho, aí ele chega contando, não sei o quê, até as fofocas do trabalho ele conta, e aí eu fico, nossa... Eu falei hello isso para a mulher da padaria e pedi um pão. Exatamente. Essa foi a minha interação social no dia. Isso, eu falei para o Tomás. A gente acaba até vivendo dentro do... Eu só falo sobre maternidade, eu não tenho nenhum outro assunto para falar, até porque eu nem vivo outras coisas. O Tomás, não, é que nem você falou, o teu marido. Eles têm reunião, eles têm brincadeiras, eles têm happy hour, e a gente... A gente vive, e o negócio que é estranho também, porque eu não vivia na internet, né? Eu não gostava muito de entrar nas redes sociais. Sério? Eu acabei me tornando dependente hoje em dia. Porque tem dias que eu não tenho uma interação social fora, eu preciso buscar minhas amigas do Brasil, eu tenho que buscar, família, do nada eu tô ligando pra vovó. Vovó, oi vovó, tudo bem? Isso pra eu ter um papo, conseguir conversar com outra pessoa. Sim, exatamente. Senão a gente só conversa com o nosso marido. Nosso marido e nosso bebezinho. E o bebezinho, sim, eu faço a mesma coisa, eu ligo bastante para os meus pais, converso bastante com eles, até para eles manterem contato com a criança e para mim ter alguém para conversar, de contar, porque assim, até as coisas que a gente conta para o marido acaba sendo as mesmas coisas, sabe? E você quer também conversar com outras pessoas, quer interagir. Também vem uma parte que eu acho que é um pouco mais, que aumenta, assim, intensifica a solidão, que eu acho que é pela realidade brasileira ser tão diferente da nossa. Apesar da gente interagir, eu busco muitas pessoas do Brasil para conversar, mas eles não entendem a nossa realidade. Não. Então, eu vou conversar com alguém sobre lá, eu vou falar, sei lá, mas tá difícil aqui. Ou eu converso, me abro emocionalmente de alguma forma daqui. Mas vai viajar, é seguro, você tá na Alemanha, pelo menos você tem a educação, pelo menos você tem aquilo. E aí, não entende, você mesmo assim não tem aquele apoio de alguém que te entende, consegue sentar com você e falar, não, é solitário, estamos juntas, sabe? Eu acho que essa parte mais difícil. O que eu sinto é como se a gente morasse num mundo paralelo, porque a gente não se adapta nem aqui à cultura da região, de onde a gente mora, do país que a gente mora, e também já não está mais conectada lá. Exatamente, eu tenho o mesmo sentimento que você, e até quando às vezes eu falo para algumas pessoas disso, de falta de rede de apoio, que eu me sinto, daí as pessoas falam, olha o teu privilégio de poder ficar com o teu bebê, vai fazer 1 ano, tu tá direto com o bebê, só que assim, é muito cansativo para alguém sozinha, para alguém que não tem ninguém para ligar, para pedir para ficar com o neném. Eu falo para o Tomás que às vezes, eu estou assim, esgotada. E mesmo assim, a gente tem que estar
brincando com o neném, estimulando, por mais que seja uma noite sem dormir, eu não tenho com quem deixar ele. É bem difícil mesmo. Para mim, uma das coisas que mais eu sinto hoje falta é a rede de apoio mesmo. Eu acho que mais do que a rede de apoio é também a rede emocional, o de apoio emocional mesmo, que nem ter gente para eu conseguir me amparar, para conseguir conversar, ter outras interações sociais, porque quando você sai no final do dia, como a gente falou, tipo, as conversas são basicamente: vamos botar o pijama, sim, vamos tomar banho, vamos fazer isso. Sim, porque tem que fazer tudo, porque tem a rotina e... Exato. Se quebrar a rotina, a gente que sofre mais ainda. É o que eu sempre falo. Saiu fora da rotina um dia, nossa, mudou. E essa falta de apoio emocional também acaba deixando a gente até... Eu deixo de falar algumas coisas para as pessoas porque eu sei que muitas vezes eles não vão entender. Exatamente. Sabe? Eles vão pensar assim, ela tá reclamando, ela mora lá, ela não trabalha, ela fica com o filho dela, coisa que eu não tive aqui. Só que as dificuldades de morar aqui, de tudo que a gente abriu mão, as pessoas não veem. Daí eu até falo pro Tomás, eu até acabo não me abrindo muito com as pessoas, porque até foi durante a minha gestação também, eu falei algumas coisas e as pessoas não conseguem entender. É mais fácil entender, eu acho, que quem mora aqui e passa pelas mesmas coisas. Exatamente. E exatamente que quando a gente... É onde a gente mais sente essa diferença de... Um exemplo que eu tenho quando eu postei algum dia sobre o surto que eu tive, sei lá, eu tive um surto, eu falei, não, tá muito difícil e tal. E aí alguém comentou, porque eu tinha comentado sobre quitas antes, aí perguntaram, quanto é a quita? Aí eu respondi, a uma pessoa que mora no Brasil. Respondi, ela, nossa, e escola? Eu falei, as escolas são públicas. Sim. Aí ela, mas aí fica fácil. Isso eu já tinha 3 stories antes, eu já tinha reclamado que tava muito difícil o dia. Mas aí ela fala, não, mas aí fica fácil ter 3 filhos. Por isso que você tem 3 filhos. Nossa, gente. Não fala isso para uma mãe. Não se fala. Não se fala isso para uma mãe expatriada. Se crianças fossem simplesmente, se escolas fossem tipo depósitos de criança. Sim. Não dependesse de todo o resto, de toda a estrutura que só nós damos aqui. Então, eu acho que foi quando eu senti que eu publicando coisas na internet, as pessoas iam sempre enxergar de outra forma, de uma forma de que é fácil aqui, por ter escolas, quitas, segurança, etc e tal. E não é bem assim. Não é fácil de jeito nenhum. Com certeza não. Eu imagino você com 3 filhos, quanto que deve ser difícil. Eu vejo eu com um, claro que depois do primeiro filho a gente já tem mais experiência. Eu falo para o Tomás que eu tive tanto cuidado com tantas coisas que hoje eu já faria diferente, sabe? Cuidados aos extremos que eu ainda tenho. Provavelmente, se eu ter mais algum filho, não vai ser da mesma maneira. Mas realmente isso das pessoas não entenderem o que a gente está falando e muitas vezes acham que a gente está reclamando, que aqui só tem coisas boas. Não é fácil. Não é fácil. De jeito nenhum. Essa solidão também que a gente passa morando aqui fora, de passar o dia inteiro com as crianças. Uma coisa que eu percebo também, eu não sei se aconteceu contigo, que alguns amigos até se afastaram da gente depois que a gente teve filhos. Só que eu não consigo entender o motivo, porque eu nunca fiz isso com alguém que tivesse filho. Eu sei que às vezes a pessoa pensa que vai incomodar, eu não sei, mas... Eu até falei para o Tomás que, para mim, isso foi uma grande surpresa. Até pessoas que eu jamais imaginaria simplesmente se afastaram. Eu acho que faz uma grande diferença quando a gente tem que seguir uma rotina e outras pessoas não entendem
como se adaptar a essa rotina, ou não entendem que a gente, por exemplo, não vai conseguir sair 7 horas da noite, 8 horas da noite para jantar. Igual eu e Tomás, a gente não vai ter vida noturna por um bom período. Não tem. E aí, sei lá, o que eu sentia é que as pessoas me chamavam para tomar um café. Não, já que você não pode ir para jantar, Sim. Vamos tomar um café. Que horas? Depois do trabalho, 5 horas. 5 horas eu tô dando janta, colocando pra dormir, botando no banho, porque senão ele não dorme. Tipo, sim. Então acaba que eu acredito que esse afastamento rola dos dois lados também, porque a gente acaba mudando as nossas prioridades, né? Eu não sei, eu acho que como eu cheguei aqui com um bebezinho, eu não tive tanta oportunidade de fazer muitos amigos aqui. Ainda mais em Colônia, que eu cheguei com poucos amigos, já que eu tinha um bebê de 2 meses. Então, para se adaptar à também rotina de outras pessoas é muito difícil. Sim, tem isso também. E eu até falei para o Tomás, pelo menos o nosso filho, ele tem umas rotinas de sonecas, que a gente já não pode nem ir na casa de alguém em algum lugar, porque ele vai chorar. Eu até falei para o Tomás, às vezes quem não tem filho também não consegue entender que um bebê chora, que se ele vai ter fome, se ele vai ter sono, ele vai chorar. Enfim, mas isso para mim foi uma das maiores surpresas de afastamento de amigos, sabe? O que acaba fazendo com que a gente sinta mais solidão ainda. Exatamente. Tanto que eu até, logo que eu cheguei do Brasil, até liguei, mandei uma mensagem para algumas amigas aqui, e eu pedi para elas, por favor, virem passar uma tarde comigo aqui, para mim ter alguém para conversar e até o Beni ter alguém diferente para brincar com ele, porque até os nossos filhos acabam, as mesmas brincadeiras a gente faz, por mais que tente mudar, acaba sendo as mesmas coisas. Quando uma pessoa vem para nossa casa, meus filhos parece que estão tendo um surto, assim, eles começam a pular em cima da pessoa, conversar, pegam todos os brinquedos, e eu fico até mal, nossa, tava precisando realmente de uma cara nova aqui, mas acho que isso acaba também dificultando um pouco mais a nossa adaptação na maternidade. A nossa adaptação na maternidade, para a gente começar a se sentir confortável, pelo menos eu, no início, quando eu cheguei aqui, por ter esse afastamento dos amigos, pela solidão e tudo, eu acabei desenvolvendo depressão pós-parto, por me sentir completamente isolada. Completamente isolada, e sem amigos, e sem olhar para o rosto de outra pessoa. Isso, nossa, gente... Sem olhar para o rosto de outra pessoa, e aí, sei lá, eu sinto que às vezes quando a gente sai, alguns alemães podem dar umas patadas, que quando a gente está sensível, eles podem ser o direto deles, que normalmente a gente teria essa compreensão, o direto, quando a gente está nesse modo mais solitário, acaba afetando muito mais a gente de uma forma... podia ter dado um sorrisinho. Sim, e qualquer pessoa, eu acho que quando a gente tá assim, qualquer pessoa, até algum amigo brasileiro, alguma pessoa, se fala alguma coisa para uma mãe, que acaba a gente pensa, gente, por que essa pessoa falou isso? Eu também fiquei muito sensível logo que o Benício nasceu, por causa dos meus problemas de saúde, enfim, graças a Deus eu melhorei, mas realmente eu também passei por muita tristeza, eu chorava 24 horas, eu só chorava daí, tanto que eu nem contei a história das minhas internações, a gente até gravar que eu não consegui, mas foram psicólogos, psiquiatras falar comigo no hospital, né, porque, gente, por que essa moça só chora? Ela só chora. Eu fui identificada com depressão pós-parto também, só que conversando com a minha psicóloga, que é do Brasil, ela disse assim, não seria normal se você não chorasse, né? Por tudo que aconteceu contigo. Enfim, nem tinha como eu não estar chorando. Mas para mim, também esse negócio... Nossa, eu queria te dar um abraço agora. Eu queria só ficar abraçada com você agora. É difícil. Mas até hoje, desde então até hoje, se alguma pessoa já fala de outra maneira comigo, já para mim já é uma coisa assim...
fico totalmente muito sensível, sabe? Parece que pega na veia. Pega uma ferida sua que você nem sabia que existia, mas talvez em outro momento você não reagiria daquela forma. Mas eu sinto isso bastante, ainda mais saindo, interagindo com a cultura alemã e até com o idioma em si. Que nem... Isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, eu até quero que eu já fiz inscrição no Kita para o Beni, acho que ele vai conseguir a partir do ano que vem ir, porque para mim é uma grande dúvida de como vai ser ele com o idioma, porque a gente só fala em português. Se ele vai chegar no Kita, tudo em alemão. Não sei como que foi para vocês. Nossa, é impressionante. É impressionante. Eu falo só alemão, eu só falo português, meu marido também, a gente só se interage em português, mas só que quando nosso filho entrou na Kita, eu vi ele em questão de semanas, tipo, nem um mês, ele já vai voltar entendendo tudo dos cuidadores. Eles entendem com muita facilidade. A minha filha, ela não fala, a minha terceira filha, ela não fala ainda, mas tudo que eu falo com ela e a cuidadora dela fala com ela em alemão, ela entende perfeitamente. Então, a língua em si, eu acho que é muito bom o fato de que dentro de casa só tem uma língua. E que isso eu estudei bastante, que é bem importante. Ter cada lugar definido com uma língua diferente para que eles tenham essa chave girada. Tipo, aqui dentro de casa eu posso falar português e no Kita eu falo em alemão. Todos os três agora são bilíngues. Eles me corrigem quando eu tô lendo em alemão. Nossa, eu imagino. Então, isso não foi uma dificuldade? Não, nenhuma dificuldade. Não. Eu tenho muita dificuldade. Eu também tenho bastante dificuldade. Eu até falo para o Tomás que até a gente está morando em outro país, é um presente que a gente está dando para os nossos filhos, Exatamente. Né? Eles estão aprendendo português em casa, estão aprendendo o alemão e vão aprender provavelmente uma outra língua. Olha, gente, a dificuldade que está tendo para aprender um idioma. Exato. Exatamente. E aí eu falo alguma coisa, eles corrigem meu sotaque, até o Bratwurst. Bratwurst. A gente já passou por isso. E eu assim, tipo, nossa, ai que vergonha. Um casal de amigos nossos que tem também 2 menininhos, né? E daí o menino, o mais velho, ele adora o Tomás. A gente foi na casa deles, daí ele pediu pro Tomás ler o livro para ele ficou corrigindo as palavras que ele falava, porque ele quer que fale com a entonação. Tem que estar certinho, ou tipo, às vezes aqui eu moro na Bavária, então na nossa região tem uns, como é que chama mesmo? O idioma não, dialeto. Tem um dialeto muito forte, que eu não entendo nada. Quando alguém tá falando, nada. E aí, quando uma mulher do caixa começou a falar, eu fiquei perdida, tipo, meu Deus do céu, o que é que eu faço? O meu filho, de 5 anos, traduziu. Meu Deus! Tipo, ele percebeu a minha cara de tipo, ai meu Deus, pânico, eu não sei o que fazer. Ele olhou, mamãe, ela tá... Nossa, ela tá pedindo tal. Eu olhei assim pra ele, eu quis chorar, porque é um negócio, é impressionante. E acaba que isso também beneficia eles em outras línguas, né? Porque imagina! Como eles já têm o cérebrozinho deles, né? Já criam... Então, não é uma dificuldade. O idioma é uma coisa que tu acha que para a criança não cria confusão na cabeça. Eles conseguem diferenciar direitinho onde fala português, onde fala alemão. O que eu sinto, e agora eu passo pela preocupação, é de que o Dudu, o meu filho mais velho, ele entende perfeitamente quando é português ou alemão e ele não mistura. Mas a segunda, ela já interage com o Dudu em alemão. Em alemão. Então ela começa a misturar as palavras, mais do que o mais velho. Sim. E aí a pequena
Vai. Quando tá no meio, eu não sei se... Agora eu vou ver. Tipo, essa vai ser a minha experiência agora. Ver se cada filho vai diminuindo o português. Sim. Pela interação deles ser maior em alemão. A gente conhece algumas pessoas que moram há bastante tempo aqui, que têm filhos, na realidade são casados com alemão, só que os filhos não falam mais português. Não falam mais. Eles entendem português, mas não respondem tudo em alemão, não gostam de falar português. Caramba. Mas é que é casado com brasileiro e alemão, né? No caso de vocês, são 2 brasileiros e a gente também provavelmente não vai ter esse risco. O alívio é quando eu sinto meu filho falar do nada, ele tá sentado, ele, oxi, aí eu, pronto, só precisava ouvir o oxi dele, que eu tô feliz, que ele tá integrado ainda no português, ele capta todas as nossas gírias também. Sim. Então, uma coisa que eu vejo também, mesmo que todo mundo me falava que quando eu tivesse filho ia ser mais fácil para fazer amizade com locais aqui. Eu falei pro Tomás, o meu neném já tem 9 meses e até agora eu não consegui fazer nenhuma amizade com ninguém ainda, por eu ter um filho. Até que nem eu te falei, eu ando nos lugares e ninguém conversa comigo, eu vou no parquinho, tento até interagir alguma coisa, mas as pessoas não interagem. Eu não sei se é só comigo ou se acontece com todo mundo. Não, é só com você, pelo amor de Deus, não pense. Porque é bastante comum. Eu já ouvi outras pessoas falando dessa forma. Há uma dificuldade ainda que eu tenho de entender também como é que eles olham para amizades com pessoas de fora, adultos, porque pelo que eu conheço, muito alemão carrega aquelas amizades de sempre. Sim, da vida inteira. Da vida inteira. Aí, quando você entra, sei lá, até na Kita, as pessoas me chamam para sair, as mães me chamam para sair, para que as filhas delas brinquem com a minha. Uhum. E aí a nossa interação é aquela, tipo, oi, tudo bem, tal, como é que estão as crianças na Kita? Mas acabou, não cria um vínculo de amizade, não tem interesse do vínculo de amizade. Ah, entendi, é mais só para as crianças brincarem, ok, tchau, não é de ficar conversando, perguntar... Como é que você tá? Nada disso. Como é que você tá? Eu ia estar, tipo, desabando na Sim, o que eu mais queria era alguém para conversar. Okay. Aqui eu sinto que tem essa diferença de objetividade. Qual é o objetivo que eles têm na Kita com essa mãe para que minha filha brinque no parque com a filha dela. Não... Nossa, que interessante isso, não imaginava. Eu não posso dizer isso com todos, claro que sim, tu tá dando a tua experiência, eu também tô dando a minha em relação... até para deixar bem claro que aqui é a nossa experiência pessoal. Pode ser que outras pessoas que moram na Alemanha tenham outras experiências. Exatamente, é muito importante frisar isso, porque acaba que a maternidade é muito pessoal, é uma experiência muito pessoal, então não dá. É assim que eu sinto com as amizades que eu consegui fazer, tanto que até hoje eu não tenho amizade alemã. Até hoje eu não tenho. Eu também não tenho. Também já moro uma comunidade brasileira. Tipo, Sim, a gente também conhece mais brasileira, que o Tomás até tem contato com algumas pessoas por causa do trabalho, né? Mas eu de falar que eu tenho algum amigo alemão, a gente até recebe algumas pessoas, recebi antes, né, da pandemia. Até a pandemia veio até para... A gente falou, os poucos amigos que a gente tinha alemães também, veio a pandemia e sumiram tudo. E mais isso ainda, né? Além de tudo, teve a pandemia para contribuir. Em tudo, né? Tudo que a gente falou até agora, a pandemia veio só... Imagino, tu teve alguma gestação na pandemia também, além dessa tua agora? Tive. A minha filha nasceu em 2020. Ah, em 2020, bem no auge. Então, quando a gente começou o lockdown, eu já estava grávida. Foi bem difícil também. Acho que a gestação em si na pandemia, bem complicada. Mexe muito com a cabeça, né? Eu falei pro Tomás que a gente, um exemplo, eu fiquei sem ir no mercado durante a minha gestação inteira porque a gente não sabia
sabe? E o medo de tu pegar, que a gente via tantas notícias tristes, daí o melhor é mesmo se afastar de ficar só em casa. Foi muito difícil esse período pra gente também. Tanto que para minha filha, ela ela nasceu em 2020, quando ela começou na Kita, ela não tinha interação com ninguém, ela não tinha visto ninguém, ela só vivia comigo. Pois é, porque é verdade. A gente estava no meio da pandemia, ela nasceu e aí ela fez em 2021, foi 2021 ela começou, quando ela já tinha mais de um ano, a gente começou a levar porque ela não conseguia olhar para outra pessoa sem chorar. Eu ia na rua, se passasse alguém perto da gente, ela chorava muito. Até hoje, eu sinto que isso teve alguma consequência com ela, porque ela é muito dependente de mim. Ela viveu comigo. Sim, eu imagino que deve ter afetado as crianças. Imagina, só ver a mãe e o pai, os irmãos. Não, mas agora hoje, quando ela entrou na Kita, ela se acostumou com outras pessoas, ajudou muito. Mas até nisso, dificultou um pouco na integração. Eu imagino. Teve uma dificuldade que eu vejo que eu também tive bastante aqui, porque, um exemplo, o primeiro filho é tudo novo, como eu te falei, é um mundo totalmente... E assim, o que eu mais queria, às vezes, era ter a minha mãe ou a minha irmã aqui para perguntar. Por mais que você ligue, você não vai ficar toda hora ligando para perguntar, sabe? Para perguntar, será que isso tá certo, sabe? Porque às vezes a gente tem umas piras, assim, de uma coisa tão pequenininha que parece que é algo tão... até isso... a gente está aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser pai. Um mundo novo e tu não tem alguém aqui que tu mais queria... para estar do lado, para perguntar, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Exatamente, e não só isso, porque o que eu sinto é também que eu não confio, eu não tive uma experiência muito boa com médicos aqui. Eu não tive muito com a minha Rebame, porque eu até tinha uma, né? Só que assim, para mim, ela veio aqui em casa, é claro que eu teve meu caso de doença, mas ela veio aqui em casa umas 6 vezes, só porque ela vinha, daí eu ia pro hospital, vinha, e depois ela sumiu, mas assim, se alguém me perguntar da minha experiência para mim não fez nenhuma diferença, sabe? E aí você vê, quando eu converso com minhas amigas lá do Brasil, que tem filho também, e aí elas falam que elas têm a pediatra no WhatsApp. Sim, meu sonho. O quê? Meu pediatra, se um dia ele me desse telefone, nunca, se eu pedisse o telefone pro pediatra, seria tipo o maior absurdo do mundo, não tem eu nem me atreveria. Não. E aí eu tenho, a gente tenta ligar para o consultório e só para ligar é um trabalho danado. Isso, tu já tem que se preparar para isso, para aquilo. Então, e aí até nisso, porque como a gente... eu lembro com o meu filho, ele ficou gripado pela primeira vez e ele ficou com febre muitos dias e etc. Até hoje eu lembro que eu fiquei desesperada para ir no pediatra e ele abre a janela no inverno. Abre a janela, deixa a janela aberta. Ai, não. Eu assim, peraí, como assim? Eu recém-chegada do Brasil, com um filho de 2 meses, surtando porque eu tava sozinha. Como assim abre a janela? Não. Essa febre, eu posso dar remédio? Não. Melhor não dar nada. Então, Meu Deus. Até no pais de primeira viagem, que saíram de uma realidade de saúde privada, né? Que a gente tá acabando sendo um privilégio. Que a gente tem no Brasil, com ótimos médicos, com uns médicos que realmente estão ali conversando com a gente, para do nada vir para uma cultura onde os médicos não dão nada, não dão nem bola. Não dou nem bola. Quando eu senti muito isso, como uma mãe de primeira viagem, de o que é que eu faço? Eu imagino. Por sorte também o Beni nunca ficou doente, ele ficou no Brasil, a gente foi no médico, pagou a consulta particular, enfim, a gente tem até hoje o WhatsApp do médico do Brasil. Não. Sabe? Daí qualquer coisa o Tomás manda para ele e responde na hora. Daí eu falei, sério. Até esses dias ele trocou de número, ele mandou, troquei de número. Caramba.
Eu falei pro Tomás, quando é que eu iria ter o WhatsApp do médico aqui? Deve ter, né? Mas a exceção da exceção, né? Só se for algum caso, provavelmente muito sério, mas... A gente tem o WhatsApp da nossa médica de família, né? Mas ela é portuguesa. Mas eu acho que isso foi uma diferença muito forte para mim. Quando eu fiquei, o que eu faço agora? Meu filho tá com febre. Eu ligava para as pessoas, meu filho tá com febre. Eu não conseguia nem depender dos médicos daqui, porque eu não confiava ainda, não tinha me adaptado à medicina daqui. Então eu ficava, o que eu faço? E aí não é tão fácil assim, não. Eu imagino. Por sorte, a única vez que ele ficou doente foi no Brasil e eu sabia, já vai direto pro médico, ele já dá remédio, já vê o que é, daí a criança já melhora, no outro dia já é outra criança. Mas eu imagino que aqui, se ficar doente, vai ser um outro tipo de tratamento. Essa história dos alemães, deixa o corpo suar. Não, é janela aberta. Janela aberta, abre a janela. Exatamente, abre a janela. Mas quando a gente vai para o Brasil, a última vez que a gente foi antes da pandemia, então faz tempo, mas a gente a gente chegava nos médicos, faz o check, vai, veja tudo que tem, pode olhar tudo, pelo amor de Deus, antes da gente voltar para a Alemanha, que aí eu me sentia mais confiante para voltar a essa realidade daqui. Mas tinha algum problema, não? Não, graças a Deus, pelo amor de Deus. Estão provando que a medicina aqui funciona. Não, mas eu entendo, né? A gente cresce com esse pensamento, né? A gente foi assim quando criança, né? Os pais, né? Sempre levando no médico e de repente chega no outro lugar, né? E assim, por mais que alguém te fale, né? Eu acho que se você não vive, você não... Você não eu aprendi a dar tempo à febre, eu aprendi que é bom ter febre, é bom ter essas coisas, mas, por exemplo, quando entra na Kita, é muito comum ficar gripado, depois pega aí depois pega isso. Sai tatu pelo olho. Bora ficar todo mundo doente e tal. Para uma mãe que acabou de parir, tá nessa realidade. Sim, imagina. A gente fica... Já fica sensível, né? Exatamente. É tudo muito novo para pais e mamães de primeira viagem. Exatamente. Uma coisa também que eu já ouvi quando eu até falei sobre, que a gente falou sobre esse assunto antes, de a gente às vezes não falar para as pessoas do Brasil, porque realmente algumas pessoas até chegam a falar que também mora longe da família do Brasil, sabe? Que não tem, nunca vai ter como comparar a gente que mora aqui, ou morar no Brasil. No Brasil você vai de carro, vai para casa, pega um avião. Aqui já é tudo mais complicado. Vamos pegar um avião, né? O pior avião que você pegar, em 5 horas você tá lá, né? As pessoas não entendem tanto também quando a gente fala, eu também tô longe da minha família dentro do Brasil, eu moro longe da nossa família. Mas você sai, você tem uma interação com outras pessoas. Você sai, você consegue conversar com outras pessoas, ou você talvez tem uma diarista, eu não sei, ou talvez você tem... Aqui, a isolação é muito maior. A isolação a gente se sente isolado no nível da gente sair e não ter essa interação também na nossa língua, porque acaba que o que eu sempre falo é que os nossos sentimentos são expressos na língua materna. Então, até para ter uma conversa dessa, por exemplo, eu não teria a capacidade da língua conseguir... Com certeza. Transmitir, né, a emoção e tudo que você quer. Exato. E aí, mesmo morando longe, eu acho que... Aí, eu não tive a experiência no Brasil de morar longe da família, morando dentro do Brasil. Eu também não. Mas eu acredito que até as interações superficiais em volta fazem tanta diferença, sabe? Tipo, podem ajudar tanto na saúde mental, da gente conseguir sentir um pouco mais integrada na sociedade. Sim, faz sentido. Até faz essa diferença de, eu moro longe da família, mas eu tô integrada dentro de uma sociedade, ou talvez, como vocês falaram, pega um ônibus, pega um carro, pega um avião e você tá perto. Aqui a gente... Principalmente por conta da pandemia, a gente está 2 anos, vai fazer 3 anos sem ver a família. Nós ficamos 3 anos sem ver a família.
E isso, você parar para pensar, meu filho mais velho tem 5. Então, tem praticamente 50% da vida. E tu tens daí os teus outros 2 filhos nem chegaram aí? Né, só mais uma chegou aí com 8 meses, aí a gente chegou aí. Mas com 8 meses. E aí a minha mais nova conheceu a avó, porque a avó veio pra cá no Natal agora. Foi a primeira vez com um ano ela conheceu alguém da família. Que coisa então, triste, né? Mas isso aí também é algo que, por mais que, falando, né, do cenário de quem mora longe da família no Brasil, é muito cenário que aconteceu comigo, por exemplo, fui morar em outra cidade, fiz faculdade lá, então meus laços de amizade são longos lá, né? E quando a Fernanda ficou ruim lá, depois que o Benício nasceu, a gente ficou no hospital, por mais que eu já fiz vários amigos aqui, sabe que pedir ajuda por um cara que eu... Desculpa aí, meu amigo que tá ouvindo, se a manhã quente, mas pedir ajuda, sabe, se abrir o coração para uma pessoa que eu conhecia 2 anos atrás, não pelo... É diferente de alguém que tu conhece há 20 anos. Eu peguei o telefone e liguei pros caras e chorei lá, que pena que você não tá aqui, mano. Você com certeza me ajudaria da forma que eu espero, né? E isso é algo que a pessoa que mora longe da família dela no Brasil, provavelmente ela tem esses laços já na cidade que ela tá, e isso dá uma confiança, né? Coisa que aqui vai demorar muito tempo para ter, né? E ainda mais depois de uma certa idade, a gente não... Exatamente. A gente fica mais difícil, exigente até, né? Com as amizades, chato, né? Quanto mais velho, mais chato. Isso é a verdade. Não é exigente, é chato mesmo. Mas aí quando a gente, eu passei por isso 3 semanas atrás. A minha filha mais nova precisou ir pro hospital. Ela teve rotavírus. Então ela ficou desidratada, ela precisou ser internada no hospital. Mas os filhos mais velhos não podiam entrar no hospital. Então eu ia trocar de turno com meu marido, mas como é que troca? Se ele não pode sair do quarto e eu não posso deixar meus filhos sozinhos embaixo. E aí foi que bateu exatamente isso pra mim. Foi quando eu comecei a chorar. Eu liguei, eu não tenho ninguém pra ligar. Eu não tenho ninguém que eu possa simplesmente falar, não, essa pessoa vai estar aqui na cola pra ficar. Eu liguei pra uma conhecida que eu conheci em agosto do ano passado. Eu conheci ela aqui, ela é brasileira. Ela é o laço mais forte que eu tenho na cidade que eu moro. E aí eu liguei pra ela. Ela falou, alô? Eu desabei e falei, Laura tá no hospital. Eles nunca tinham ficado com meus filhos. Mas naquele momento eu precisei... Precisou, claro. Precisei entregar meus filhos a eles. Eu confio, óbvio, eu sou muito grata a eles. Sim. Mas é quando bate aquela dor no coração de você falar, e se eles não pudessem? E se eles estivessem fora? Sim. Você teria que ficar catando pessoas... para você deixar seus filhos. Para te ter ideia, aconteceu uma coisa bem parecida com a gente também, que ano passado, durante 4 noites, o Benício teve que dormir longe de mim, porque eu estava muito ruim, eles mandaram tirar. O Tomás teve que vir para casa, pouco eu vou começar a chorar falando sobre isso. Enfim, o Tomás teve que vir para casa com um bebê de 30 dias, e o que o Tomás fez? Ele ligou... Deu uma madeira gigante para ele, foi ver futebol na TV. Sim, né? O Tomás ligou para alguns amigos, porque assim, tu sabe como é um bebê, ele não vai ficar sozinho. Ele ligou para alguns amigos e pediu para as pessoas virem aqui, vieram acho que 4 casais. Veio um colega de trabalho, que é estrangeiro também. Falei, não tem opção tu não ir. Eu preciso que você venha aqui para mim poder tomar banho, comer, só olhar o neném um pouquinho. Porque lavar a roupa do neném, essas coisas. Falei, cara, porque olha o bebê. O que ele ia fazer? Imagina uma pessoa cuidar de um bebê, o pai ainda, um bebê recém-nascido. Ali a gente no hospital, no hospital a gente falou assim, gente, o que a gente está fazendo aqui? Exato. A gente nunca iria passar por isso na família, se a gente estivesse no Brasil. Voltando à distância, né? Por mais que morasse em outra cidade, tá? 1000 quilômetros de distância. A pessoa ia na hora. Você ligar pra sua mãe, você ligar pro vó, sei lá. A pessoa, né? Porque isso foi um processo, foram vários dias no hospital, né? Com certeza alguém teria tempo de chegar ali.
E aqui, cara, vai comprar passagem em cima da hora, uma grana. E também nem dava, né, corona, por causa da pandemia. tinha Mas enfim, daí a gente teve também, foi um caso bem parecido com o teu, a gente teve que, o Tomás teve que ligar, falou, por favor, você vem ficar, olha o meu filho recém-nascido, porque eu preciso tomar banho, comer e lavar as roupas dele. É uma coisa que é impensável no Brasil. Não, e você tem que tomar banho, cuidar das roupas, isso com a cabeça também em outro. Quem é que tá com você? Tipo, você que estava no hospital e você estava sozinha, tipo, talvez que no Brasil teria também alguém para te acompanhar. Com certeza. Para estar junto com você. É uma realidade que eu acho que até a gente conversando aqui agora dá medo, sabe? Um pouco. Porque eu fico pensando, eu e meu marido somos brasileiros. E se alguma coisa acontecer com a gente? Ah, não, isso eu também sempre penso agora. Não sei se esse medo vem para vocês que quando eu me tornei mãe, esse medo só veio quando eu me tornei mãe. Eu também, eu falei pro Tomás, eu também nunca tinha pensado nisso, mas agora eu sempre penso, ele também, porque a gente tem um filho que depende da gente. Se acontecer alguma coisa com a gente, eu não sei. E aí tanto que eu tive que trabalhar muito nesse medo, porque eu tinha medo de entrar no carro com meu marido, só eu e meu marido, quando as crianças estavam na fita. Eu tinha medo de estar no carro com ele, porque se tivesse algum acidente, loucura, né? Não teria nem alguém para buscá-los. Sim. No fita, porque não sabem onde eles estudam. Próxima viagem pro Brasil vai cada um num avião, né? Imagina! Eu fiquei, umas coisas que a gente realmente que talvez não pensaria no Brasil, porque tu sabe que teria isso de outra perspectiva. Eu já falei isso no MaiaCast, e se você começa a pensar nesse nível, para mim esse nível de loucura já, você não vai embora do Brasil nunca, você não sai do teu lugar, você não sai da cidade que você mora. Você não sai. Exato. É que nem quando a gente passou pelo problema lá de saúde da Fernanda, eu ficava pensando, falei, cara, se eu tivesse imaginado isso, talvez eu nunca teria saído. Exato. Né? Então, pode acontecer lá também, né? Sei lá, então... Mas é isso que eu acho que acaba que a gente conhece os riscos. E a gente continua. A gente continua porque a gente acredita que esse é o melhor para os nossos filhos. Então, eu tô aqui, com certeza. A gente está aqui, a gente está passando por toda essa falta de rede de apoio, falta de apoio emocional, falta disso, daquilo que pesa muito, mas a gente continua. Porque a gente acredita que para o futuro deles é o melhor. Hoje de tarde eu e o Tomás estávamos conversando exatamente sobre isso, que apesar de todas as dificuldades, com certeza todos os ganhos que a gente tem morando aqui, que a gente vai dar para os nossos filhos, são muito, imensamente maiores do que isso que a gente está falando aqui hoje. O que eles vão ganhar para a vida deles, a gente falou, gente, olha só tudo que ele conhece, tudo que ele vai conhecer. Viver em outra as oportunidades. Cultura, né? As oportunidades. Uma cultura brasileira em casa, uma cultura alemã, talvez um outro estrangeiro na rua, essa riqueza, né? Ele como ser humano vai crescer com a cabeça muito maior, né? Então, com línguas diferentes, com a interação e ele vai conseguir se adaptar mais, eles vão conseguir se adaptar mais, e é justamente por isso que a gente aguenta tudo isso, que a gente passa por cima dos nossos medos, porque a gente acredita. Foi que nem uma grande conquista nossa que aconteceu semana passada, foi que meu marido conseguiu a cidadania. Ele conseguiu se aplicar para a cidadania alemã. Que legal. Então, e a gente não fez isso, a nossa felicidade não foi nem no meu marido ter conseguido. A nossa felicidade é que nossos filhos vão ter essa... Foi que... eu tenho italiana também, né? Quando o Beni nasceu, uma das primeiras coisas que eu fiz é registrar ele lá. Fiz a brasileira primeiro, né? Porque ele é antes brasileiro de tudo. Mas depois eu falei, que é o que a gente só pensa nos nossos filhos, né? Eu falei que se eu tivesse isso 20 anos atrás, minha vida teria sido diferente também, né? Porque eu já tinha essa vontade de sair e tal. Acaba que no final das contas, o que mais a gente quer fazer é abrir todas as portas para eles. Exato. Sim. Então,
é aquele negócio, eu vou passar pela solidão, a gente passa por tudo aquilo, mas eu sei que no final nossos filhos vão ter muitas oportunidades. E tudo vale a pena, né? Apesar de tudo, de todas as dificuldades. Eu falei para o Tomás, eu tenho certeza que nem que for daqui a 10 anos, a gente vai olhar para eles e a gente vai ver, nossa, tudo que a gente passou lá, que está passando, vale a pena. Te ver, imagina o teu filho falando vários idiomas, o teu filho sabendo, interagindo com as pessoas. Isso eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague. Exatamente, não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Por mais que se volte pro Brasil um dia, ele vai olhar e falar, caramba, olha só o que meus pais fizeram, né? Tipo... É que eu volte no Brasil, é que, tipo, não é definido para sempre. Claro. Não, mas eu quero que, por exemplo, eles voltem pro Brasil, que a gente tenha que voltar pro Brasil, mas eles saibam que, por exemplo, eles continuam com a língua ali dentro deles, ou que eles tenham acesso à Europa com a maior facilidade. Então, essa luta toda foi basicamente para isso, que eu acho. Mas o que eu acho que acaba que a gente sai ganhando também é no companheirismo que a gente cria. Ah, sim! Eu falei... Eu falo assim, ó, sobreviveu a pandemia o casal. É porque isso aí já né? Porque o Netflix acabou, daí teve filho. E aí, filho, pandemia, morando no exterior, rapaz. Exatamente. Podem enterrar junto. Pode entrar. Porque você tem um filho. No mesmo caixão. No mesmo caixão, exatamente. Se você abrir uma cola. De mão dadas. Não, não tem mais. É um nível de... que eu sou muito grata também. É o nível de companheirismo que a gente cria com o nosso parceiro. Até no Brasil, as pessoas olham pra gente, nossos amigos, e falam, nossa, como vocês fazem tudo junto. Não, é porque a gente é obrigada. Não tem opção, né? Não tem opção. Eu vou chorar, por exemplo, se eu brigar com meu marido, a única pessoa que eu tenho em volta pra chorar sobre ele, não tem com ele. Então, a gente vai chorar, tipo, o companheirismo da maternidade e da paternidade, onde os dois não sabem nada. E tem que aprender juntos também, que acaba criando um vínculo que é inigualável. Acho que a gente não conseguiria morando no Brasil também. Até tem uma história engraçada durante, de novo, né, o problema de saúde da Fernanda. Teve uma médica brasileira, né, que é nefrologista, que acabou ajudando um pouco a gente, né, só para deixar a gente mais tranquilo. Não que ela trabalha no hospital, nada, mas ela, né, como é da área, e conversou com os médicos, falava no hospital, visitar a gente e tal. E, cara, eu tava tão nessa pilha de tentar ajudar nessa situação, né, ele tinha lido tudo de maternidade. Tudo sobre amamentação, som do bebê, as tias do YouTube lá, eu zerei todos os vídeos delas, assisti tudo. E aí eu falando com ela, conversando com a médica e tal, até que uma hora ela olhou pra mim, rapaz, chega. Vai tomar cerveja com seus amigos, fala de futebol um pouco, e não sei o quê, e eu tava demais, sabe? Daí, tipo, a Fernanda fazendo curso de consultoria da amamentação, daí falou, isso aí é tal coisa, isso aí é que lá. A mulher já dominava tudo. Já sabia, faz assim, Fernanda, que dá certo. É Exatamente. muito doido. E provavelmente aí que tá, né? No Brasil, se tivesse acontecido esse problema, teria rede de apoio, talvez a minha sogra teria assumido essa role, essa papel, né? Ou minha mãe, sei lá, não sei. E aqui, cara, é isso aí, né? Um abraço. Eu nem lembro o nome dos canais das tias do YouTube lá, mas eu assisti todos vocês aí, isso me ajudaram bastante. Obrigado. A gente acaba tendo um núcleo familiar muito mais intenso. Que a gente sabe, por exemplo, que se um tiver mal, a família toda vai cair. Imagino. Se eu tiver com a saúde mental afetada, os meus filhos vão sofrer, porque eu vou estar sem paciência para eles, eu vou ter menos paciência para eles, o meu marido também vai sofrer. Então acaba que um vai tentando tapar o buraco do outro. A gente vai sobrevivendo. Tá muito cansado, vai dormir. Eu fico com os três. Vai dormir, pelo amor de Deus. Ele faz isso. Ele fala, eu acho que você está cansada. Deita. Aí eu durmo, saio do quarto com um sorriso no rosto. Era só isso. Eu também. Meu Deus, o Tomás também fala com ele. Teve um domingo à tarde, ela falou, vou tirar uma soneca. Eu falei, vai lá. Aí fiquei com o Benício, ela acordou 3 horas depois. Meu Deus, eu tava tranquilo, dormiu comigo no sofá, Deus, mas assim, saí, gente, como a privação de sono é difícil, né? Eu achei que tinha dado um infarto na mulher, velho. Deus, não acordava mais.
Exato. E aí eu comecei, até tem uma história em relação a isso, eu comecei, quando eu fico sem dormir por muito tempo, a gente se estica por muito tempo, eu fico muito atiça, como é que eles falam? Eu fico, qualquer coisa, dá uma pedrada, um negócio, okay. Fico bem... Arisca. Arisca, isso. É sono, é falta de sono. É sono, sim, o sono. Eu acabei perdendo a paciência com meu filho, eu falei, desculpa, filha, a mamãe só tá muito cansada. Aí ele olhou pra mim, vai dormir? Prático, né? Meu filho de 4 anos, me dando lição de vida, vai dormir, tá cansada, vai dormir. Óbvio. É verdade. Eu tô com fome, eu como, quero ir no banheiro, fazer xixi, vou no banheiro, e assim. Por que será que eu tô me forçando? Aí vem toda a filosofia de vida, né? Por que será? Mas aí acaba que a gente constrói esse núcleo muito forte na família. Eu acho que também é uma vantagem muito grande. Então é isso, né? Eu gostei bastante da parte que eu ouvi, né? Porque eu tive que dar uma saidinha. Mas eu acho que era uma pauta bem mais feminina, né? Bem mais vocês aí que né? Eu acompanho com a minha visão, né? Então não é a mesma coisa, né? E tá aí o motivo que todo mundo pergunta por que eu não participo mais do podcast. Por que será, Tomás? Que não quer gravar comigo. Ah, sim, Eu acho que é um tema que dá para desdobrar mais episódios, outras coisas relacionadas, né? Por exemplo, a gente estava conversando sobre vantagem e desvantagem, né? Quando eu estava montando a pauta desse episódio, comecei a listar um monte de coisa e falei, meu Deus, isso aqui dá um episódio isolado, né? Então tirei e tal, e a gente pode talvez gravar outro aí na frente. Só sobre as vantagens também. Né? Ou só sobre as desvantagens. Qualquer sua coisa em relação à maternidade em si, parto, puerpério, gestação, eu realmente é uma coisa que eu sou apaixonada. Então, eu tô aqui pra... Eu vou melhorando aos poucos. Eu vou tentar melhorar pra próxima. Desculpa aí, é falta de experiência. Você foi super bem. E também meu marido tá aqui para qualquer coisa que, tipo, talvez sobre a paternidade também, se você tiver ideia. Legal, o marido também é bastante... por exemplo, se a gente tivesse uma rede de apoio, daí a Fernanda podia gravar mais comigo, né? Não tem, e aí tem que ficar saindo no meio do programa para atender o menino, né? Tem. É isso, mas eu gostei muito da conversa contigo. Eu gosto muito do teu conteúdo no Instagram. Eu acho que é bom a gente falar sobre isso para outras mulheres, outras mamães, outras pessoas que pensam em engravidar. Para saber... Para desencorajar elas de vir morar Não, para elas saberem de tudo que tem, não só... não pensar só as fotos do Instagram, né? Coisas tá boas. Feliz, não sei como é que é esse mundo das redes sociais, né? Exatamente. Só queria muito agradecer pela oportunidade, por terem me dado esse espaço também para conversar sobre um assunto que eu sou apaixonada, mas também por abrirem tantas conversas dentro da Alemanha com tantos expatriados, que isso também ajuda tanta gente que vocês nem têm ideia aí. Então, muito obrigada por toda essa oportunidade que você está dando a todos nós expatriados. Então é isso, galera. Agradeço a presença. Até a próxima. Tchau!